Eu tive um sonho, na verdade, em novembro, que eu ministraria no primeiro culto do ano da igreja. E eu não levei em consideração, e eu sabia a palavra que eu ia pregar, eu vi coisas acontecendo nesse sonho. Só que eu esqueci desse sonho. Eu não sou muito de sonhar, irmão. Não sou. Meu sistema de vídeo e áudio com Deus não funciona muito, né? Ele é danificado. Mas de vez em quando acontece. E eu ministrei em Santa Amaro, acho que em dezembro. No início de dezembro, eu ministrei uma palavra em Santa Amaro. O tema dessa mensagem é Deus quer realizar seus sonhos. Uma mensagem que Deus me deu e foi muito forte aquele encontro lá em Santa Amaro. Deus nos tocou de forma incrível, como nunca vi. E eu, quando o Sampaio me falou em dezembro que eu ia ministrar o primeiro culto, eu disse, cara, eu vou pregar essa palavra. Só que aí quando eu estava planejando, é bom que já está pronta, tal, Deus me parou e disse, não é essa palavra que eu quero que você pregue. Eu te dei um sonho e nesse sonho eu te dei uma palavra. E quando eu lembrei da palavra, eu disse, não, pai, eu não quero pregar essa palavra. Eu relutei, porque eu tenho uma fama aqui, irmão, nessa igreja, de ser o carinha do fogo, o cara do caicai, o cara de bota-mão, né? E eu queria pregar uma palavra assim, mais técnica, mais de conhecimento, né? Até para tirar um pouco desse peso que há em mim, né? Mas Deus falou comigo, cara, você vai pregar essa palavra, eu quero que você faça isso, e se você não fizer isso, eu não vou estar lá. Eu disse, tá bom, Deus, então eu vou ministrar aquilo que o Senhor quer. E Deus me falou algumas coisas para hoje à noite. E eu creio que não para todos, mas para uma grande parte que está aqui hoje. Deus vai ser um divisor de águas para esse ano. Pessoas que estão desanimadas vão ser reanimadas. E vão ser reativadas. E vão ser enviadas para o seu propósito. Pessoas que estavam desanimadas com a igreja. Pessoas que estavam desanimadas com Deus. Pessoas que estavam desviadas de Cristo. Vão ser realinhadas. Na verdade, a vontade de Deus é de tocar todos, mas nem todos estão com o coração aberto. Porque, escute, o problema não está na palavra, na maioria das vezes. O problema está no coração duro. Jesus, quem crê que Jesus foi o cara mais poderoso que andou na terra? Mas, escute, Jesus pregava para uma multidão, e naquela multidão havia muitos que com coração duro não se arrependiam, mesmo vendo sinais e maravilhas. Entende? Então os fariseus, por exemplo, eles viam Jesus curando os enfermos, manifestando o reino, mas mesmo assim eles diziam, isso não é de Deus, isso é bagunça, isso não é o reino, isso não é, e criticavam Jesus, e batiam em Jesus mesmo vendo a glória de Cristo sendo manifesta. Eles não criam, por quê? Porque se o seu coração não estiver um pouquinho aberto, você só precisa dar um pouquinho de brecha para ele vai te tocar nessa noite. Mas se o seu coração estiver fechado, se você ficar bem assim, cara, isso é mentira, eu já sei disso, eu não toco, não sei o que. Cara, Deus não vai te tocar. Porque Deus não é um arrombador de casa. Amém? Deus é Pai. Amém? Quando o filho pródigo pede para ir embora, o que é que o pai diz? Fique, não vá, insiste, amarra na cadeira, é assim? O que é que Deus faz? Tudo bem. Tudo bem. Porque você é livre e é responsável pelas suas escolhas. Amém? Agora entenda. Você é responsável pelas suas escolhas. Daqui a 10, 20 anos, você precisa se responsabilizar por tudo aquilo que você escolheu. E não colocar a culpa em Deus ou em um líder. Tem pessoas que desviam da igreja e começam a culpar. Eu desviei porque fulano fez isso comigo. Não. Você desviou porque o seu coração estava duro. Porque Deus é mais importante do que a igreja, do que um líder, do que tudo. Se todo mundo desviar, você desvia? Hein, irmão? Se desviar é porque você estava, como todos eles, convertido a uma religião e não a Cristo. Porque quem é convertido a Cristo não é tocado, não é transformado pelas circunstâncias. Pelo contrário, ele transforma as circunstâncias. Jesus está num barco, existe uma tempestade no meio dele, os discípulos estão desesperados e Jesus acorda, eles acordam Jesus. E é engraçado que aquilo que estava dentro de Cristo se manifesta para fora e começa a se acalmar tudo.
E Deus quer levantar homens que não vão ser transformados pelos ambientes, mas que vão transformar os ambientes. Faz sentido? Então, cara, seu casamento está ruim, sua vida está ruim, no seu trabalho está ruim, você está em crise, escute. Não se desespere, você foi chamado para transformar essa situação. Entendeu? Mas sabe o que é que acontece no dia de hoje? Acontece as circunstâncias, a gente faz igual os discípulos. Se desespera, meu Deus, o que é que está acontecendo? O Senhor me esqueceu. E Cristo lá de cima, filho, pera, eu te coloquei aí para você transformar essa situação. E não para a situação te transformar. Tem pessoas que passam por um momento de crise ou de decepção. E esse momento de crise e decepção é para você transformar essa situação e crescer. Mas o que é que acontece? O contrário. Essa pessoa ela acaba regredindo e sendo manipulada e transformada por aquela situação. Então tem muitas pessoas na igreja hoje que são decepcionadas com muitas coisas, estão desacreditadas em muitas coisas na igreja. Por quê? Porque alguém fez alguma coisa errada com ela. Alguém ministrou alguma coisa errada, alguém, sei lá. E aí o que é que ela faz? Ela acaba repudiando. Ela acaba regredindo e não avançando. Escute, o fato de você ter uma experiência falsa, ou tentarem te dar uma experiência falsa, de algo que é verdadeiro, mas falsificaram, não lhe faz e não lhe dá crédito para você não acreditar mais naquilo que é verdadeiro. Eu vou explicar melhor para fazer sentido. Vamos supor que você vendeu algo para alguém e essa pessoa pagou com R$50 falso. Amém? Você foi para casa, quando viu aquela nota ficou triste. Aí você falou a seguinte frase: não acredito mais no dinheiro. Não vou mais trabalhar, não vou mais vender. Por quê? Porque me deram uma nota falsa. Então todas as notas são falsas. Não acredito mais no dinheiro. É assim que acontece? É? O que é que você faz? Se não encontrar o dono, rasga a nota. E no outro dia vai tentar ir atrás do prejuízo. O fato de existirem falsos dons, o fato de existirem falsas profecias, o fato de pregarem errado, equivocadamente sobre dízimo e oferta, não lhe dá crédito para você não acreditar naquilo que é verdadeiro. Aí tem gente que fica propagando, né? A falsidade. Olha, o crente, ele mesmo propaga a falsidade. Ele viu alguém, sei lá, falando de dinheiro de forma equivocada. Ele começa a ver aí que passou tudo ladrão. Aí ele vê alguém manifestando os dons de forma falsa, que existe, a Bíblia já dizia que existiriam falsos mestres nos últimos dias e falsos profetas. Mas isso não quer dizer que o verdadeiro não esteja, não aconteça, não... Entende? O fato de existir o falso não quer dizer que o verdadeiro não existe. Pelo contrário. Amém? E por que Satanás ele cria aquilo que é falso? Para parar a igreja. E é engraçado porque o joio ele é colocado no meio de quem? Do trigo. Para quê? Para que a igreja comece a desacreditar daquilo que é verdadeiro. Então diga para o irmão que está do seu lado, por favor, não desacredite daquilo que é verdadeiro. Amém? Eu não vou conseguir ler todos os textos, eu também não quero me demorar muito, mas eu quero explicar um pouco a palavra de hoje que eu quero ministrar. O tema dela é pão e vinho, mas você pode colocar vários outros temas, o poder da experiência, eu pensei nesse tema também, e por aí vai. Mas por que pão e vinho? Abra aí Lucas 22, 19. Lucas 22, 19 diz assim:
Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isso é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de quem? 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse é o meu cálice, é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de... Cara, todo mundo é engraçado, porque eu pedi uma confirmação. Deus, é essa palavra? Eu estava duvidando ainda. É essa palavra mesmo, se o senhor quer que eu ministre hoje? E várias pessoas começaram a me perguntar: hoje é ceia? Hoje é ceia? Hoje é ceia? E deu vontade de falar: irmão, hoje é ceia, porque hoje vai ter pão e vinho. Amém? Quantos querem comer do pão? Amém? Quantos querem beber do vinho? Só não beba muito, irmão, para você conseguir dirigir ou chegar em casa. Mas hoje vai ter vinho aqui, amém? Escute, eu quero explicar um pouco esses dois elementos, mas não agora. A ceia do Senhor, ela tem um papel fundamental. Um dos principais papéis da ceia é relembrar o sacrifício de Jesus Cristo por nós, amém? Você está aqui? Então, um dos maiores papéis da ceia é nos relembrar o sacrifício de Cristo, aquilo que Ele conquistou para nós na cruz. Mas não é apenas um momento de ficar: oh meu Deus, que coitado, Jesus morreu, foi tão castigado. Não, é um dia de celebrar. Por quê? Porque Ele ressuscitou e nos reposicionou como filhos, para que possamos ser parecidos com quem? Com Ele. Amém? Por favor, tente ficar antenado, porque Satanás vai querer roubar a semente da sua mente agora. Amém? Então, por favor, tente se concentrar, porque essa palavra vai mudar destinos nessa noite. Eu tenho convicção disso. Então, Jesus, um dos papéis da ceia, um dos principais papéis da ceia, é nos relembrar esse sacrifício, e não só relembrar, mas relembrar que Ele nos reposicionou para vivermos como filhos, e para remir a terra que Ele nos deu. Em Gênesis vai dizer que Deus chegou para Adão e falou para assim: Adão, domine sobre todas as... Escute, não é desistir a doença, existir a pobreza, existir a inveja, orgulho. Então, toda vez que eu vou caminhando e me tornando parecido com Cristo, eu estou voltando para o Éden. Amém? A cada passo que eu dou para a santidade, a cada passo que eu dou para viver os mistérios de Deus, a cada passo que eu dou para entrar na profecia, a cada passo que eu dou lendo a Bíblia, conhecendo Ele, eu estou dando um passo para o Éden, para remir a terra, para o lugar de filho, o lugar de onde o homem nunca deveria ter saído. Amém? Então, quando você, por exemplo, casa e decide ser fiel àquela pessoa até a morte, mesmo se o amor acabar, por quê? Porque a aliança é mais valiosa do que o amor. E olha que eu não estou nem casado, isso para mim toma mais peso ainda. Mas eu entendo que, eu sei disso, que quando casar, vai existir vários momentos onde o amor não vai aparecer, onde o sentimento não vai ter, mas o que vai prevalecer é o juramento que eu fiz, a aliança, que ela é mais importante que tudo. Então, quando eu faço isso, eu estou voltando para o Éden. Quando você perdoa o seu marido porque ele fez algo errado, ou quando você perdoa a sua esposa porque ela fez algo errado, você está voltando para o Éden. Por quê? Porque é assim que Cristo faz com você. Aí você pode falar: mas você não sabe o que ele fez comigo. Já pensou se Deus fizesse isso com a gente? Não vou te perdoar porque você não sabe o que você fez comigo. A 10ª vez que você faz a mesma coisa. Raio, morre. Morre, desgraçado, morre. Se eu fosse Deus, irmão, eu ia fazer com alguns igual barata. Né? É sério, irmão. Eu ia pegar assim: isso aqui tem jeito mais não. Tá? Né? Graças a Deus que ninguém aqui é Deus, amém, irmão? E se Deus fosse uma mulher, irmão, as inimigas iam ficar doidas, né? Hein? As inimigas, meu Deus, ia atrapalhar a vida das inimigas todinha, né? Que mulher, quando cria uma treta com a outra, irmão, é osso.
Tem mulher que nem conhece a outra, né? Não fui com a cara dela. Como é, menina? Não fui, não sei. Tem um negócio nela que não bate, sabe? É assim? Já pensou, irmão? Mas não pense não, é só para distrair vocês. Então aceitem esse papel, amém? Então eu quero levar vocês ao entendimento agora do símbolo do pão e do vinho, para aquilo que Deus quer ministrar hoje. Eu quero levar para um outro entendimento, amém? Abra em João 6,35. Alguns textos eu não vou ler, eu só vou citar, porque não vai ter tempo de abrir todos. Mas em João 6,35, Jesus vai dizer que eu sou o pão da vida. Amém? Amém? Então Jesus diz que Ele é o pão que... Em um outro texto, em João 1,1, também vai dizer que Jesus é o quê? É o quê? É a palavra, o verbo encarnado. Amém? Então repita comigo: pão simboliza a palavra. Escute, a palavra de Deus, ela não está limitada apenas à Bíblia. É claro e fato que a Bíblia, ela é talvez 80% de tudo que entendemos e ouvimos, tudo que Deus já falou e continua falando. Amém? Só que a palavra, ela não está limitada, porque Deus é muito mais que a Bíblia. A própria Bíblia vai dizer que não tem como nenhum livro falar só sobre Jesus, não caberia em nenhuma página do livro. Só sobre Jesus. Amém? Então isso aqui é algo resumido. Mas a palavra de Deus, a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, aquilo que Ele fala, é o pão. Amém? Quantos compreendem isso? E cara, crescer nessa palavra é de extrema importância. Talvez nós estamos vivendo um tempo de despertamento espiritual, como nunca houve, né? Ou já houve há muitos anos atrás, mas um redespertamento, um reavivamento. Jovens que estão indo para as praças, jovens que estão com fome e sede de Cristo, porém, dessa grande multidão, existe muito poucos jovens que têm fome de conhecer, de ler a palavra. Você vai nesses movimentos e você pergunta para a galera: quem aqui já leu a Bíblia toda? Aí a galera faz igual vocês fizeram. Cri, 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 cri. Aí você pergunta: não, tá bom, vou melhorar. Quantos aqui leram pelo menos o Novo Testamento todo? A galera cri, 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 cri. Os caras já leu até o livro de avivamento, mas nunca leu a Bíblia. Mas cara, se eu ler um livro, mas não ler a Bíblia, tem alguma coisa errada, porque o fundamento é a palavra, amém? Então, cara, se queremos um avivamento saudável, se queremos crescer em Cristo, se queremos experimentar tudo que Ele tem para nós, primeira coisa que precisamos fazer é crescer na palavra. Então, vocês querem viver um ano de abundância esse ano? Vocês querem viver tudo que Deus tem para vocês? Vocês querem ser plenos em Cristo? Vocês querem se tornar parecido com Ele? Vocês precisam ler a palavra. Vocês precisam ter fome da palavra. Tem gente que escuta várias mensagens no Instagram, no YouTube, mas não lê a palavra. Meu amigo, isso é muito bom, ouvir a palavra. E graças a Deus, porque talvez você está aqui ainda hoje, porque pelo menos você escuta alguma coisa. Mas se você quer ir mais fundo ainda, você precisa ir para a palavra. Porque a palavra é importante. Eu fico imaginando, irmão, veja só. O pessoal na China tem pouco acesso à Bíblia. E eles têm um compromisso 10.000 vezes maior do que o nosso. E talvez uma compreensão muito grande. Mas por que, Felipe? Como eles têm isso se eles não têm a palavra? Porque eles se apegam àquilo que é pregado. Sabe, lá na China, só para você ter noção, os cultos eles duram em torno de 4, 5, 6 horas. Porque como eles não têm acesso à Bíblia, eles falam, eles têm fome da palavra. Aqui, irmão, a gente faz um curso de líderes, um EBD de manhã, um CCM,
Pode perceber, antigamente a EBD era lotado, né? As pessoas tinham fome de querer conhecer, de entender a palavra. Hoje não. Hoje as pessoas querem apenas sentir a minha bênção, quer receber promessas, quer a bênção. Você precisa se apegar à palavra. Se você não for um cara firmado na palavra, você vai se perder com heresias. Escute, esse é um tempo onde o amor de muito vão o quê? E de falsos ensinos. Agora, é enganado quem não está firme onde? Quem está firme na palavra? Veja só, tanto para um lado para o outro. Quem desacredita dos dons e quem também acredita de uma forma totalmente diferente da palavra, é porque não está pegado ao quê? Porque quem lê esse livro não vai nem para o lado do extremo nem para o outro. Vai para onde? Não é para o meio, irmão. Não é para o meio, não, irmão. Ele vai para a palavra. Porque no reino não existe meio. Não existe, existe só uma coisa no reino. A palavra, que é o que? A verdade. Amém? Quem quer conhecer a verdade? Está aqui. Quem quer conhecer a verdade sobre você? Quer conhecer quem você é? Está aqui. Esse livro pode transformar a sua vida. Você não precisa começar a ler o livro todo de uma... Não. Comece a ler esse ano. Comece a ler. Eu quero ler o livro de Mateus. Eu quero ler Lucas. Comece a ler um capítulo por dia. Mas leia, comece a ter fome. Se não entender, pergunte a ele. Espírito Santo, me ensina, eu não entendi. Se ainda assim não consigo entender, pergunta ao pastor, vá no Google. Irmão, quando não entendo, eu vou no Google, eu vou no pastor, eu vou em alguém, eu vou no YouTube. Eu tenho fome da palavra. Eu quero conhecer a palavra. Amém? Quantos querem conhecer a palavra? Abra em Apocalipse 10, 10. Diz assim: peguei o livrinho na mão do anjo e comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que meu estômago o quê? Ficou amargo. Sabe por quê? Outro motivo porque as pessoas não querem, não leem a palavra, porque à medida que elas vão lendo, no início é doce, mas quando desce para o estômago é o quê? Porque essa palavra, ela mata você. Ela traz, como assim, Felipe? A palavra não traz vida? Sim, traz vida, mas antes de trazer vida, ela mata você, para ressuscitar você. Ela mata para o seu eu. Então, quanto mais você lê essa palavra, mais você morre, mais você dá oferta, mais você é generoso, mais você ama as pessoas, mais você mata o seu orgulho, mais você morre. Amém? Escute, quanto mais relacionamento com essa palavra, mais vida você vai ter. Mas mais coisas você vai perder. Mas também mais coisas você vai ganhar. Porque Deus nunca vai tirar nada sem colocar algo melhor. Amém? Mas tudo que Ele te der, se você não estiver disposto a devolver, Ele não vai te dar. Então tem gente que ganhou um carro. Eu ganhei um carro do Pai. Amém? Mas quando eu comprei o carro, eu estava orando se Deus, quando é que o Senhor vai pedir? Entende? Então, irmão, porque, cara, eu não sou desse mundo, velho. Carro passa, amanhã tem um melhor. E se eu segurar bem, se eu fico com esse aí, 30 anos, 40 anos, né? Eu quero botar ele para rodar, irmão. Amém? Então, escute. Quanto mais você se relacionar com esse livro, mais você vai morrer, mas mais você vai viver. Amém? Olha, é tão engraçado a Bíblia. Veja só, quem não lê a Bíblia é assim. Você nunca vai, na maioria das vezes, na maioria dos casos, as pessoas só têm a Bíblia como um memorial. E é engraçado que quando você vai na casa da pessoa, está a Bíblia aberta na sala. E normalmente está em que livro? É ou não é? Deus vai te livrar da morte. E se um tiver 5 mil à direita, 10 mil à esquerda, não terá, né? Ninguém bota em Apocalipse. Já viu Apocalipse?
Já viu lá aberto em Apocalipse? Ninguém bota em Apocalipse. Ninguém bota em Jeremias exortando lá o povo de Israel. Não. Cara, você precisa comer esse livro. Por quê? Porque esse livro, cara, escute. Eu não quero trazer medo no seu coração. Ah, agora que eu não quero ler mesmo, porque esse negócio traz morte. Não, cara. Aí você tem que ter fome. Por quê? Porque enquanto você não morre, você não tem vida. Aí você fica um crente, salvo dentro da igreja, mas infeliz. E o que tem de crente, irmão, dentro da igreja, salvo, eu creio que você é salvo, mas infeliz. Sabe o que é possível? Porque Deus só completou uma das obras que Ele quis fazer na sua vida. Mas escute, a obra que Cristo fez na cruz foi redentiva. Escute, a eternidade começa hoje. Amém? Você já é um ser eterno. A Bíblia vai dizer que tudo que o texto fala bem assim, olha, não acumule tesouros na terra, acumule tesouros onde? Aí não entende esse texto. Aí a gente se preocupa muito com a terra. Porque aí você pergunta para as pessoas, cara, porque você tem 30 anos e não quer ter um filho? Não, porque eu não passei no concurso ainda. Porque, sabe? Mas ele comprou um carro. Então, isso prova que a questão não é o dinheiro. A questão é o valor que as pessoas dão. Ele dá mais valor a um carro do que a um filho. Entende? Busque o reino. Acumule tesouro no céu. Então, escute. Tudo que eu faço aqui na terra... tudo que eu faço aqui na terra servirá de colheita onde? No céu.